A noite caía sobre o tranquilo vilarejo de São Vicente, em Minas Gerais. As estrelas começavam a brilhar no céu e o ar fresco da montanha trazia um cheiro de terra úmida. Júlia, de 16 anos, estava sentada na varanda da casa de seus avós, observando o movimento da rua. As casas de madeira, com suas janelas iluminadas, pareciam aconchegantes e seguras, mas Júlia sentia um aperto no coração. Você sabe da lenda da mulher de branco? Júlia perguntou a avó, acariciando o cabelo da neta. Os olhos da avó brilhavam, como se ela estivesse revivendo um momento distante, cheio de mistério. Júlia assentiu um pouco receosa. Era uma história que assombrava desde criança. As pessoas mais velhas do vilarejo contavam a história com um misto de medo e respeito. E até mesmo seus pais se calavam quando o assunto era a mulher de branco. A imagem da mulher de branco, com seus cabelos longos e brancos e seu olhar vazio, a perseguia em seus pesadelos. Dizem que ela aparece nas estradas vestida de branco e pede carona para os homens que passam. Continuou a avó, sua voz baixa e sussurrante. Mas quem a leva para casa nunca mais é visto. É o fantasma de uma mulher que se matou na ponte do Ribeirão, depois de perder os filhos. Dizem que ela os deixou sozinhos na banheira e quando voltou, os encontrou mortos. Desesperada, ela se jogou na água fria e escura do rio. A avó fez uma pausa, observando a reação da neta. Júlia estava com os olhos arregalados, a pele arrepiada. Era como se a própria história da mulher de branco tivesse se tornado real, pairando sobre eles naquela noite tranquila. Sua avó está contando histórias de terror para te assustar, Júlia, disse o avô, tentando descontrair o clima. Ele sorriu, tentando parecer descontraído, mas Júlia percebeu que seus olhos estavam um pouco inquietos. Não existe nenhuma mulher de branco. É só uma lenda, continuou o avô. Ele tentou soar confiante, mas sua voz vacilou um pouco no final da frase. Mas Júlia não se convencia. A história fascinava e aterrorizava ao mesmo tempo. A ponte do Ribeirão ficava na estrada que levava ao vilarejo e ela sempre atravessava com medo. E naquela noite, enquanto as estrelas brilhavam no céu, a imagem da mulher de branco parecia estar mais presente do que nunca. A sombra da ponte. Os dias se passaram e a história da mulher de branco não saía da cabeça de Júlia. Ela tentava se convencer de que era apenas uma lenda, mas a imagem da mulher de branco, com seus cabelos longos e brancos e seu olhar vazio, a assombrava em seus sonhos. As noites se tornaram longas e torturantes, e cada barulho estranho na casa, Júlia saltava de susto, convicta de que a mulher de branco estava ali, pronta
para arrastá-la para o rio. Um dia, Júlia e suas amigas decidiram ir até a cachoeira do Ribeirão, um lugar lindo, isolado, onde as águas cristalinas caíam em um poço profundo. A aventura era tentadora, mas Júlia não conseguia se livrar da sensação de que algo ruim estava para acontecer. O medo, antes um fantasma distante, agora se tornava uma presença constante em sua vida. Enquanto caminhavam pela estrada, Júlia observava a ponte do Ribeirão. A ponte de madeira antiga, com suas tábuas gastas e suas vigas enferrujadas, parecia se erguer como um fantasma sobre o rio. Era impossível não sentir um arrepio ao olhar para ela. "Você ainda está com medo da mulher de branco?" perguntou Mariana, uma de suas amigas, percebendo a expressão de Júlia. Mariana era a mais extrovertida das três, sempre rindo e brincando, mas sua voz soou um pouco mais séria que o normal. Júlia tentou disfarçar, mas sua voz saiu tremida. "Não sei, é só que a ponte parece tão antiga e assustadora. E a história da mulher de branco..." "Bobagem, Júlia. É só uma ponte. Não tem nada de assustador", disse Ana, outra amiga, rindo. "Vamos logo. A cachoeira está nos esperando." Ana, sempre a mais pragmática do grupo, tentava acalmar a Júlia. Mas a verdade era que a atmosfera ao redor da ponte era carregada de uma energia estranha, como se algo sombrio estivesse pairando sobre o local. As amigas seguiram em frente, deixando para trás a ponte do Ribeirão. Mas a cada passo que davam, a imagem da mulher de branco ficava mais nítida na mente de Júlia. Era como se o medo tivesse se instalado em seu coração, aumentando com cada batida. Ao chegarem na cachoeira, Júlia tentou se divertir, mas a sensação de que algo estava errado não a deixava em paz. O barulho da água caindo, a beleza da natureza, nada parecia aliviar sua angústia. Ela se sentia observada, como se um olhar frio e penetrante estivesse sobre ela, acompanhando em cada movimento. No final da tarde, enquanto as amigas se preparavam para voltar, um vento frio soprou sobre a cachoeira. As árvores se balançavam com força e a luz do sol se apagou de repente, como se uma sombra tivesse se apoderado do lugar. O que antes era uma tarde radiante se transformou em um crepúsculo sombrio e ameaçador. Júlia sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ela olhou para o céu e o que viu a deixou congelada de medo. Era uma mancha escura no céu, como uma nuvem negra e densa que se movia em direção à ponte do Ribeirão. "Olhem!" Júlia disse, sua voz tremendo. "Que é aquilo?" As amigas seguiram o olhar de Júlia e seus rostos se contorceram de espanto. A mancha escura no céu se movia com rapidez, como se algo invisível a estivesse impulsionando. E a cada segundo que passava, a sombra
aumentava de tamanho, se aproximando cada vez mais da ponte do Ribeirão. É só uma nuvem, Ana disse, tentando se mostrar corajosa. Mas sua voz soou fraca e insegura. Mas ela está se movendo muito rápido, Mariana observou. Seus olhos arregalados de medo. Está ficando maior. Nossa, Júlia não conseguia desviar o olhar da sombra no céu. Ela sentia um nó na garganta, uma sensação de pavor que a paralisava. Era como se o medo tivesse se tornado uma entidade física, oprimindo seu peito e sufocando sua respiração. Vamos embora! Júlia implorou, sua voz quase inaudível. Tem algo errado! Mas antes que as amigas pudessem se mexer, a sombra no céu se aproximou da ponte do Ribeirão e se esticou, formando uma faixa negra que cobria todo o caminho. O ar ficou frio e denso, como se uma aura de morte tivesse se espalhado pelo lugar. Júlia sentiu um aperto no coração. Era a mulher de branco. A lenda se tornava real, assombrando sua mente e aterrorizando seus sentidos. A verdade na escuridão. O medo congelou o sangue de Júlia. Ela olhava para a sombra que se estendia sobre a ponte do Ribeirão. A imagem da mulher de branco se tornando cada vez mais nítida em sua mente. A lenda, antes um conto de terror, agora se tornava realidade, assombrando seus sentidos e ameaçando engolir seus sonhos. As amigas de Júlia estavam paralisadas de medo, igualmente aterrorizadas pela presença sinistra que pairava sobre o local. O silêncio era ensurdecedor, interrompido apenas pelo vento frio que soprava sobre a cachoeira e pelo barulho da água que agora soava como um grito de agonia. Júlia se viu presa em uma teia de terror. Era como se o medo tivesse tornado uma entidade física, envolvendo em seus tentáculos invisíveis. Ela sentia o coração batendo forte em seu peito e sua respiração se tornava cada vez mais ofegante. Vamos embora! Júlia implorou, sua voz quase inaudível. Temos que sair daqui! Mas antes que as amigas pudessem se mover, algo aconteceu. A sombra que cobria a ponte do Ribeirão se dissipou, revelando uma cena que deixou Júlia e suas amigas completamente incrédulas. Era a ponte do Ribeirão, mas não como elas a conheciam. A ponte de madeira antiga, com suas tábuas gastas e suas vigas enferrujadas, tinha sido substituída por uma ponte moderna, de concreto e aço, com uma estrutura imponente e segura. O que está acontecendo? Mariana murmurou, sua voz cheia de espanto. A ponte! Ela mudou. Júlia olhava para a ponte, tentando entender o que estava acontecendo. Era como se o tempo tivesse se distorcido, como se a ponte
tivesse viajado através de décadas. E ao lado da ponte moderna ainda permanecia a ponte de madeira antiga, como se fosse um fantasma do passado, a sombra da memória. Isso não é possível, Ana disse, sua voz tremendo. Essa ponte antiga não existe mais. A dúvida e o medo tomavam conta de Júlia. Era como se ela estivesse vivendo um pesadelo, onde a realidade se misturava com a lenda, e o passado e o presente se chocavam em um turbilhão de emoções. Então, a resposta para sua angústia se revelou. Ao lado da ponte, em um pequeno campo de flores silvestres, Júlia viu uma mulher de branco. Ela estava sentada em um banco, sua cabeça baixa, seus cabelos longos e brancos cobrindo seu rosto. A mulher de branco. A lenda se tornava real diante de seus olhos. Júlia se sentiu atraída pela figura da mulher, como se uma força invisível a puxasse em direção à ponte. Ela andava em direção à mulher, sem conseguir desviar o olhar. E enquanto se aproximava, Júlia percebeu que a mulher de branco não era um fantasma, ela era real. Ela era uma mulher jovem, linda, com um olhar triste e vazio. Ela estava chorando. Por que você fez isso? Júlia murmurou, sua voz fraca e trêmula. Por que você deixou seus filhos na banheira? A mulher de branco ergueu a cabeça lentamente, revelando um rosto marcado pela dor e pelo sofrimento. Seu olhar era um abismo de tristeza, um reflexo de uma alma torturada. Eu não quis, a mulher disse, sua voz rouca e cheia de pesar. Eu só queria um momento para mim, para me sentir livre. Mas quando voltei, eles... A mulher de branco não conseguiu completar a frase. As lágrimas voltavam a correr por seu rosto, lavando a dor que se acumulava em seu coração. Júlia compreendeu. A mulher de branco não era um fantasma vingativo. Ela era uma alma em sofrimento. Uma mulher que havia perdido tudo de mais precioso em sua vida. E agora ela vivia presa no tempo, assombrada pela memória de sua tragédia. Eu entendo, Júlia disse, sua voz cheia de compaixão. Eu sinto muito. A mulher de branco sorriu, um sorriso triste e melancólico. Obrigada, Júlia, ela disse. Agora eu posso finalmente descansar. E nesse momento, a mulher de branco desapareceu. Ela se dissolveu no ar como um fantasma que se liberta de seu tormento. Júlia ficou sozinha na beira da ponte, observando as duas pontes, a antiga e a moderna, se unirem em uma só. Ela sabia que a lenda da mulher de branco era real, mas ela também sabia que a história não tinha um fim trágico. Ela tinha um fim de redenção.
Júlia voltou para o vilarejo, carregando consigo a história da mulher de branco, a história de uma mulher que havia encontrado paz após anos de sofrimento. A imagem da mulher de branco, agora não mais um fantasma, mas uma mulher real e sofrida, ainda pairava na mente de Júlia. A viagem de volta para o vilarejo, antes assustadora, agora era carregada de uma melancolia profunda. A ponte do Ribeirão, testemunha da tragédia, não mais representava a ameaça do sobrenatural, mas o peso de um passado que não se apaga. Ao chegar em São Vicente, Júlia encontrou seus avós na varanda da casa, esperando por sua volta. Eles se mostraram aliviados ao ver Júlia e suas amigas perguntando se tudo tinha corrido bem na cachoeira. Júlia, com a mente ainda tomada pelos eventos da tarde, contou a história da ponte, da mudança repentina e da mulher de branco. Seus avós a ouviram atentamente, com os olhos cheios de curiosidade e um toque de apreensão. No final da história, o avô de Júlia disse: "A história da mulher de branco sempre foi contada por aqui, Júlia, mas nunca imaginei que fosse real." A avó de Júlia, com a voz baixa e um olhar distante, acrescentou: "Dizem que ela nunca encontra paz até que alguém compreenda sua dor, sua tristeza. Talvez, Júlia, você tenha feito algo que ninguém mais conseguiu fazer." Júlia compreendeu. Ela não havia apenas visto a mulher de branco. Ela havia se conectado com sua dor, com sua história. Ela havia reconhecido o sofrimento de uma mulher que havia perdido tudo. E isso, de alguma forma, a libertou de seu tormento. Os dias seguintes foram marcados por uma atmosfera diferente em São Vicente. A sombra da mulher de branco ainda pairava sobre o vilarejo, mas o medo havia sido substituído por uma sensação de respeito, de compaixão. A lenda da mulher de branco, antes um conto de terror, agora se tornou uma história de dor, de redenção, de uma mulher que, apesar de tudo, havia encontrado a paz. Júlia nunca mais olhou para a ponte do Ribeirão com o mesmo medo. Ela sabia que a história da mulher de branco era real. Mas ela também sabia que a história não tinha um fim trágico. Ela tinha um fim de esperança, de paz. E a partir daquele dia, a imagem da mulher de branco não assombraria mais, mas acompanharia como um lembrete de que a dor, a perda e o sofrimento são parte da vida, mas que a compaixão e a compreensão podem oferecer alívio e redenção. E assim, a história da mulher de branco, antes um conto de terror, se transformou em uma lenda de esperança. Uma história que nos ensina a olhar para além do medo, a buscar a verdade por trás das aparências e a compreender a dor do outro. Por favor, dê o seu like, compartilhe a história com seus amigos
Se não gostarem, compartilhe com seus inimigos. E, por favor, se inscreva em nosso canal. Muito obrigado. Tchau, fique com Deus. Boa noite.